Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e estou aqui hoje para trazer uma palavra completamente direcionada pelo Espírito para a sua vida. Eu tenho lido aqui nos comentários do meu canal muitas perguntas, muitas dúvidas, e eu vou trabalhando nessas dúvidas à medida que vocês vão demandando, e é por isso que é importante você deixar aqui no vídeo seu comentário dizendo sobre aquilo que você gostaria de aprender, aquilo que vai fazer diferença na sua vida, que eu quero ajudar você nesse conhecimento. E um dos temas que eu tenho visto muito aqui, né, é as pessoas falarem: pastora, o que eu preciso fazer para converter o meu marido? Como que eu ganho meu marido para Jesus? Como que eu ganho a minha esposa para Jesus? Como eu faço a minha esposa se converter? Como eu faço meu esposo, a minha esposa retornar para os caminhos do Senhor? E eu quero te dar essa palavra hoje, porém antes eu queria pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e para você se inscrever aqui no meu canal também, porque dessa forma, quando você curte o vídeo, compartilha, nós encontramos mais pessoas, o YouTube entrega mais a mensagem, e quando você se inscreve aqui no meu canal, você recebe mensagens toda vez que tiver vídeo novo. E para você que está chegando agora, todos os dias às 22 horas eu posto um vídeo aqui de ensinamento da palavra para abençoar a sua vida. E se você ainda não me conhece, eu sou pastora Janaína, sou pastora da Place Church aqui no Rio de Janeiro, uma igreja que eu e meu esposo fundamos com o propósito de levar o evangelho para todos aqueles que precisam ouvir de uma maneira fácil e simples, com muito amor, muita doação de nossa parte, de todos os voluntários, e nós estamos muito felizes. E aproveitando que você está me assistindo aqui agora, quero pedir para você ir seguir lá o nosso Instagram, @PlaceChurchOficial, e o meu Instagram pessoal, @JanaLisboas. Lá você assiste as palavras ao vivo que a gente posta toda semana também lá no YouTube da nossa igreja, e é uma alegria poder compartilhar essa palavra com você que está aí me assistindo. Primeiro de tudo, eu queria que você já separasse aí João capítulo 16, versículo 7 e versículo 8 é o que nós vamos ler hoje. Só que antes eu quero contextualizar para você, né, o que esse texto está falando. Essa é uma conversa de Jesus com os seus discípulos, explicando a respeito daquilo que vai acontecer depois que Jesus for crucificado. Então, se você ainda não sabe, né, Jesus ele é o Messias, é o Filho de Deus aqui na Terra, e ele veio para cumprir um propósito estabelecido, que foi de nos trazer uma nova conexão com o Pai através dele, uma religação, porque ele se sacrificou por amor a nós na cruz do Calvário, e por esse motivo ele nos restabelece com Deus e implanta um novo reino nesta terra, que é o reino do nosso Pai, o reino de Deus aqui na terra, e nos dá a possibilidade de sermos salvos por meio dele. Então, quando a gente lê o texto de João 16, versículo 7 e 8, é uma conversa dele ensinando aos discípulos o que vai acontecer. Então, quando ele fala disso, ele está falando daquilo que vai acontecer depois que ele for voltar para o Pai, depois da morte dele. E como você sabe, Jesus já morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive, mas não de uma maneira que a gente consiga vê-lo diariamente, não na sua maneira carnal de ser, mas ele é um espírito, e esse espírito é o Espírito Santo de Deus, que habita hoje através do sacrifício de Jesus em nós. Então você tem acesso direto a Deus através do Espírito Santo, que vai habitar dentro de você se você assim o aceitá-lo. Então hoje esse texto eu quero explicar para você e responder essas perguntas que eu falei lá no início do vídeo de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. Olha o que diz a Escritura no versículo 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Olha o que ele está dizendo. Eu afirmo que é para o bem de vocês que eu estou indo. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei.
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então presta atenção nesse texto, eu vou explicar ele e depois eu vou trazer para os nossos dias de hoje para você entender claramente aquilo que a Escritura está nos dizendo. Ele diz: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, ou seja, é preciso que eu vá, porque se eu não for, vocês vão me ter aqui e eu não serei de acesso a todos. Mas à medida que eu volto para o Pai, o meu espírito fica e o meu espírito habitará em vós. Olha o que ele está dizendo. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Ou seja, quem é o nosso conselheiro? É o Espírito Santo do Senhor. Mas se eu for, eu o enviarei. Ou seja, se eu voltar para o meu Pai, o Espírito vai voltar para vocês. Eu vou enviar esse Espírito para vocês. E ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que somente o Espírito do Senhor, o conselheiro, aquele que o Senhor deixou para nós, é capaz de convencer o mundo ou o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você precisa entender que Deus, ele morreu na cruz e nos deixou um conselheiro. E esse conselheiro habita em nós. É por isso que quando você vai fazer uma besteira, tem uma vozinha suando no seu ouvido e você sabe que aquilo ali que você está fazendo é errado. Quando você faz alguma coisa que dentro do teu espírito você sabe que aquilo não é bom, dentro de você você sabe que aquilo não é correto, quando você vai trair o seu cônjuge, quando você faz alguma coisa errada, fala mal de alguém, quando rouba, quando se mata, qualquer coisa desse tipo dentro de você, você sabe que aquilo não é certo. Por quê? Porque existe um espírito que nos conduz a saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Só que muitas vezes a gente quer deixar isso de lado e fazer a vontade da nossa carne. E aí que a gente começa uma sequência de sofrimento. A gente precisa entender que só quem tem poder de transformar o ser humano é o Espírito Santo. E eu preciso dizer para você, mulher, e para você, homem, que quer obrigar as pessoas ao seu redor a aceitarem Jesus, eu preciso dizer para você, você não é o Espírito Santo. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: pastora Janaína, como você conseguiu que o seu marido saísse do bonde do Tigrão, que ele parasse de beber, que ele parasse de fazer coisa errada, parasse de distrair? Eu falo para você, não fui eu. Não tenho mérito nenhum nisso. O mérito é do Senhor. Como assim, pastora Janaína, o mérito é do Senhor? O Senhor que, através da minha aceitação dele na minha vida, me transformou e permitiu que o meu esposo, através da minha obediência a Deus, através do meu amor a Deus, através das minhas atitudes sendo demonstradas, que eram direcionadas pelo Espírito, fez com que o meu marido visse o agir do Espírito Santo na minha vida e olhasse aquilo de uma maneira diferente. E o Espírito Santo começou a convencê-lo de que o que ele fazia era errado. Porque ele tinha uma esposa dentro de casa que, abre um parênteses, quase morria por dentro para fazer tudo que eu estava fazendo, porque eu estava matando a minha carne. Eu não gostava de cozinhar, eu não era uma pessoa amável, eu era uma pessoa amarga, que reclamava de tudo, que não respeitava o meu marido, que batia a boca, que se irava fácil. Essa era a Janaína daquele contexto. E a partir do momento que eu falei, Senhor, eu te aceito na minha vida como meu Senhor e único Salvador, faz em mim o teu querer, é que eu passei a executar a Janaína da Bíblia.
a mulher sábia, a que edifica o lar. E aí, quando eu entendi que eu precisava ser aquela mulher, a grande verdade é que eu já nem ligava mais se o meu marido ia querer ou não o casamento, porque eu tava tão quebrada, eu já falei isso aqui outras vezes, tão quebrada, que eu só queria que Deus curasse a minha dor, sabe? Eu queria que Deus viesse em meu socorro, e eu falei para Deus, eu não quero mais questionar, eu não quero mais brigar, eu não ligo mais se o Senhor vai ou não restaurar o meu casamento. O que eu me importo é, Senhor, que o Senhor me faça permanecer de pé para eu cumprir aquilo que o Senhor quer que eu cumpra. Você entende? Você não é o Espírito Santo. Ele é quem faz o agir, o realizar, é Ele, e não eu. Então eu me permiti ser moldada pelo Espírito, eu me permiti ser transformada pelo Espírito. E eu passei a ser aquilo que o Espírito Santo queria que eu fosse. E nesse momento eu ainda não sabia que eu tinha sido traída. Porque eu fui saber depois que meu marido se converteu. Eu não sabia que ele me traía. Eu sabia que a gente vivia brigando, que ele bebia muito, que eu não aguentava mais ele em casa e que eu vivia brigando. Isso era o que eu sabia. Que talvez se naquele momento eu descobrisse uma traição, seria tudo que eu precisava. Tchau, Deus não abençoa, vai com Deus, mete o pé. A verdade é essa. Esse era o meu objetivo. Se eu descobrir uma traição dele, eu mando ele embora e acabou. Entende? Eu vou ter um motivo para me separar. Só que até esse momento, eu não tinha motivo, era só desentendimento. Então a Bíblia não me respaldava para eu me divorciar naquele momento. Ele não me batia, ele não me traía, ele bebia era muito. E aí até nisso a Bíblia fala, né, que a mulher santifica o marido. Se o marido não é crente, a gente não pode se separar. Se ele honra a casa, se ele provê a casa, se ele não deixa faltar nada, se ele não me traz, se ele não tem nenhum tipo de relação ilícita, eu deveria permanecer naquele relacionamento. Então a Bíblia não me respaldava para eu me divorciar. Então eu comecei a mudar dentro de casa e o Espírito Santo começou a agir em meu favor. Por quê? Porque eu estava debaixo de desobediência. E aí eu quero abrir um outro parênteses aqui, porque muitas mulheres me chamam aqui e falam, eu não aguento mais o meu casamento, eu quero me separar, meu marido bebe, meu marido isso, meu marido aquilo, e cada um faz sua escolha. Não cabe a mim julgar nenhuma mulher. Mas o que eu posso te dizer é que muitas mulheres vão até o Senhor porque querem que o Senhor restaure o casamento. Aí o Senhor restaura o casamento, você se afasta do Senhor. Então até isso o Senhor já sonda o teu coração. Até nisso o Senhor sabe como agir. Então muitas vezes a sua luta ela é extensa, ela é longa, porque o Senhor quer provar a tua fé. O Senhor quer fazer com que a tua fé seja exercida e que você acredite a todo tempo e a todo momento para que você nunca largue Ele. Porque o objetivo do Senhor é que você sempre esteja na presença. Não é você que vai convencer o seu marido do erro, do pecado e do engano. Olha o que diz a Escritura. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, você agindo como uma mulher sábia, você edificando o seu lar, você sendo uma mulher amável, você sendo uma mulher dedicada. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a incomodá-lo no sentido seguinte. Eu vou falar porque o pastor Gustavo, né, o meu marido, já falou pra mim o que ele pensava. Ele olhava pra mim e falava assim, cara, minha mulher é uma benção. Minha mulher se tornou uma bênção. Por quê? Porque ela cuida de mim, porque ela faz as coisas pra mim, porque ela me dá carinho, me dá amor. Então o amor do Senhor, ele constrange. Então ele começou a convencer o Gustavo do pecado que ele cometia, da bebida, do quanto isso era ruim pra ele, do quanto eu orava. Ele chegava de madrugada, às vezes bêbado, ele chegava de madrugada do show, eu levantava, eu botava comidinha pra ele, coisa que eu nunca fiz, gente. Botava comida pra ele, a roupa dele tava separada, passada. Gente, eu matei muito a minha carne, porque assim, só Deus sabe o quanto eu detestava, eu ficava irada de ter que fazer, mas eu falei assim, Senhor, é pra te obedecer, então eu vou te obedecer em tudo. Eu não vou arregar, eu não vou desistir. E eu permaneci. E é na permanência do Senhor é que Ele vê a tua dedicação, e é aí que você começa a agir. Por quê?
Porque eu me submeti ao meu esposo, eu me submeti a Deus, mesmo que isso gritasse na minha carne. Eu sangrava, eu chorava de raiva, eu ia pro banheiro às vezes, minha lágrima escorria, eu calada, mas eu permaneci. E aí o que acontecia? Eu lutei a minha guerra de joelho. Ele ia pra macumba, e aí depois eu vou fazer um outro vídeo falando disso, que eu também é um outro questionamento que todo mundo pergunta. Como é que você venceu as macumbas que eram feitas e tudo mais? Eu vou explicar isso num outro vídeo, se bobear essa semana ainda eu faço esse vídeo. Mas eu venci a minha luta no joelho, era jejuando, era orando. Ele chegava de madrugada do show, gente, eu acordava, botava comida pra ele, ele chegava, ele me pegava orando às vezes no joelho. E eu não tô falando isso pra me enaltecer, porque já tem 17 anos isso, tô contando isso agora pra vocês, mas é porque eu acho que isso pode ser ferramenta de Deus pra sua vida. Agora eu te pergunto, de que adianta você botar o joelho no chão e orar e pedir ao Senhor para transformar o seu casamento, se na primeira levantada de voz que o seu marido faz contra você, você começa a gritar igual uma louca? Não funciona. Às vezes ele chegava bêbado, dava um grito comigo, eu falava, não, tudo bem. Eu saía de perto. Eu falava assim, eu vou ali embaixo rapidinho no mercadinho. Não ficava perto. Porque tudo que o espírito maligno quer é confusão. E eu já fiz um vídeo a respeito disso aqui. Tudo que o inimigo quer confundir a tua mente é que você saia de si, é que você perca o chão, porque isso vai ser confrontado, você vai ser vencida na batalha espiritual. Porque o inimigo vai te acusar lá, ó. Ah lá, tá vendo? Levantando a voz para ele, Deus. Tá vendo? Ela não obedece, ela não é obediente. Então Satanás não tinha do que me acusar, porque eu tava ali como uma esposa fiel, obediente não só ao meu marido, obediente a Deus. Essas vezes que a minha lágrima escorria de ódio, eu botava o joelho no chão e falava, Deus, o Senhor tá vendo quanto eu estou me matando para que o Senhor prevaleça, ganhe essa guerra. Que não adianta, não é na força, não é no grito, não é na tua fúria, não é no teu desequilíbrio que você vai vencer essa batalha. É no Senhor. Então, mais uma vez eu vou te dizer agora. Você não é o Espírito Santo. Ou você confia, ou você não confia. Ou você deixa Deus agir, ou você age. O que acontece? Quando você desembanha a tua espada para guerrear, aprende isso. Quando você desembanha a tua espada para guerrear, Deus guarda dele. Ou você confia que ele é o Senhor dos exércitos e vai vencer a tua batalha, ou você já perdeu ela. Aprenda a lutar no espírito e é assim que você vai vencer. Então receba essa palavra da parte do Senhor para a tua vida essa noite. Se você pode, compartilha com o maior número de pessoas essa palavra, mulheres, homens que estão enfrentando essa batalha, porque esse vídeo vai ser ferramenta de guerra poderosa para que pessoas venham restaurar os seus casamentos. Então creia que o Senhor pode fazer, Ele fez na minha vida e pode fazer na tua. Se o Senhor falou, fica com a palavra. Não desiste, não retroceda, avance. Em nome de Jesus. Amanhã eu te espero aqui para mais um vídeo às 22 horas. Em nome de Jesus, seja abençoado e que o Senhor e o Espírito Santo estejam com você em todo tempo, todo momento, te dando forças para vencer. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.